pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Aprendendo com a Deia. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil para quem é iniciante aí, vai fazer seu primeiro pão com fermento de litro, tá? Você não precisa ter as formas chique que o pessoal tem, nem bacia, nada disso e nem o cilindro. Um pão feito, enrolado só na mão, ó, quentinho, sem rolo de massa, nada, ó, fica perfeito. Então você vai conseguir um ótimo resultado com um pão sem o cilindro. Isso eu vou mostrar para vocês nesse vídeo passo a passo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de quando eu gravar novos vídeos e não esquece de deixar seu like aí, que isso é muito importante pra gente. E se quiser fazer parte do nosso canal, seja um membro do canal Aprendendo com a Deia. Então agora vamos às nossas receitas passo a passo? Gente, pra gente fazer o nosso pão, para você que é iniciante na parte de fazer pães, que quer fazer para vender, eu hoje vim passar para vocês uma dica fácil para você fazer o pão com o que você tem aí na sua casa, tá? Não precisa de cilindro, não precisa de forma de pão, precisa de uma forma, tá? Se você tiver uma forma dessa ou até menor que seja, você vai conseguir fazer um pão perfeitamente. Essa aqui que eu tô usando, ela é de 30 por 40, cabe 3 pães dentro, tá? No vídeo eu vou ensinar para vocês como untar tudo certinho. Uma bacia apropriada para o tamanho da massa que você vai usar. Como a gente vai fazer uma massa pequena, essa bacia é perfeita. Uma colher para você começar o processo, um pano para cobrir e um plástico. Que daí você cobre com um pano, joga o plástico por cima. Se tiver frio, você põe dentro do forninho e acende a luz. Se não tiver frio, você pode deixar em cima da mesa tranquilo, que ele vai crescer naturalmente, tá? E você vai conseguir fazer um pão assim, fofinho e gostoso, igual esse que eu tô mostrando pra vocês. Sem precisar cilindrar. Ah, Deia, mas não fica bonito igual os outros pães. Não fica bonito, mas fica fofinho e saboroso, a mesma coisa. Então, agora vamos à nossa receita. Gente, para essa receita aqui, ó, é para quem é iniciante que vai fazer o primeiro pão com fermento de litro ou que nunca fez um pão, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é separar os ingredientes todos, deixar todos separados, tá? Separa a farinha aqui, eu vou estar usando a farinha de trigo, leite quente, morno, mais para quente, porque tá bem frio, óleo de soja, sal e açúcar. Se você for fazer um pão salgado, você pode colocar só uma colher de açúcar e coloca uma colher cheia de sal. Daí seu pão vai ficar salgado. Aqui eu não costumo fazer pão salgado, porque ninguém aqui em casa gosta de pão salgado. O único pão salgado que a gente come é pão francês. O resto nós só gosta do pão misto. E todo mundo que às vezes pede pão aqui para mim fazer, para eles comprar, é misto. Ninguém pede pão salgado também, tá? Então, assim, ó, a primeira vez que você vai fazer o pão, o que que você vai fazer? Você vai precisar de uma bacia, qualquer bacia que você tiver na sua casa, gente. Não precisa comprar uma bacia, um pote, nada. Uma bacia e um pano de prato para você cobrir e um plástico. Ah, o meu fermento, hoje eu tô usando o fermento de batatinha, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aqui como que tá esse fermento, ó. Tá lindo, é batatinha com farinha. Eu reformei ele 3 horas da tarde, como tava frio, coloquei água morna, bati tudo no liquidificador. E daí eu deixo ele quietinho até agora à noite para mim estar usando. Agora é 9h40 da noite. Como é de batatinha, ele vai amanhecer crescido sem nenhum problema, tá? Ah, Dé, mas eu não quero fazer esse pão de noite, quero fazer de dia. Pode fazer, só que agora no frio eu aconselho vocês fazer à noite, porque senão vocês vão assar esse pão de madrugada. Então você vai mexer bem o seu fermento, tá? E vai tirar, eu vou usar para essa receita 2,5 xícaras. Então, ah, mas eu não tenho medidor. Gente, só que isso daqui é uma coisa fácil de vocês terem, então não é caro. Quem não tem, vai usar essa xícara comum. Essa xícara minha aqui, ela dá 240 ml. Então, vai ser 2 xícaras de fermento e meia. Você vai medir nessa xícara, 2,5 xícaras. Como eu tenho aqui os medidor, eu vou estar usando os meus medidor. Então, 2 cheias. Não precisa coar o fermento, não tem farelo, não tem nada, gente. Fermento você pode usar do jeito que tá aqui. E essa aqui é uma medida de meia xícara, tá?
Então, 2,5 xícaras de fermento que você vai usar para essa receita. O outro fermento eu vou pôr num potinho e vou guardar minha muda na geladeira. E o que sobra, já tem uma pessoa aqui que quer uma muda desse fermento, eu vou passar para ela. Então, aqui tá o fermento. Você vai acrescentar o leite. Como tá frio, gente, o leite ajuda a crescer. Quem não quiser pôr leite, pode pôr água. Mas no frio, o leite também seria melhor. Óleo de soja. Quem não quiser pôr o óleo, pode usar a banha sem nenhum problema. Uma pitada de sal, que eu tô usando aqui. E o açúcar. Vai mexer bem. E vai começar a acrescentar a farinha, tá? Aqui eu separei uma quantidade de farinha para me usar. Só que como eu não vou fazer a massa dura, porque eu não vou cilindrar, né? Eu quero mostrar para vocês como que faz um pão sem precisar cilindrar. Então, eu vou deixar a massa mais molinha para me fazer sem cilindrar. Só modelá-la na mão para vocês verem que qualquer pessoa consegue ter um pão macio, gostoso, sem necessidade de cilindro, tá? O cilindro é tipo uma estética, é tipo um salão de beleza do seu pão. Ele é para deixar a massa lisinha, aquela casquinha bem fininha, tá? Mas a maciez, tudo isso é aqui, não envoga lá no cilindro, não. Eu já fiz várias vezes pão aqui em casa sem cilindrar e o pão ficou maravilhoso, tá? Aí, como tá frio, você pode cobrir ele aqui com um pano, né? Que daí a umidade fica no pano. E um plástico. E se você tem um forno a gás que tem luz, você acende a luz e deixa ele pousar lá dentro. Porque aqui tá esfriando muito de madrugada. Então, já tem que fazer isso. Mas você consegue fazer pão no inverno. Tanto o fermento de batatinha, ou fermento de litro, ou levain, tá? Porque eu tenho feito aqui e tem dado super certo, tá? Então, você vai colocando a farinha aqui aos poucos. Depois, eu vou deixar na descrição do vídeo certinho quanto de farinha eu usei. Isso varia muito de farinha para farinha. Então, ó, usei pouquinha farinha. Vocês estão vendo? Meu pote estava bem cheio, usei pouquinha. Agora, eu já vou finalizar aqui para poder amassar ela no ponto que eu quero para mim modelar meu pão amanhã cedo. Não precisa ter forma, as forminhas próprias. Você que vai fazer seu primeiro pão, mas eu quero fazer para vender e no momento não tenho condições de comprar as forminhas. Eu comecei sem forminha, então vocês também podem começar sem forminha. Uma bacia todo mundo tem, né? Então pega aí sua bacia, prepara o seu fermento e vai fazer seu pão para vender. Vai fazer o maior sucesso, pode ter certeza disso. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz meus primeiros pão. Então aqui a massa é essa, só que eu fazia maior. Fazia para vender na época, eu cilindrava no cilindro aquele cilindro manual, era da minha mãe. Mas já fiz muito pão sem cilindrar, porque quando eu morava no sítio eu não tinha cilindro, eu fazia sem cilindrar. Depois eu ganhei um rolo de massa e passava o rolo de massa em cima. Ó, vocês não vão deixar a massa dura, porque se você deixar dura, você não vai conseguir enrolar ele para ele ficar bonitinho. Então, ficando a massa mais mole, amanhã cedo fica perfeito para a gente poder estar modelando, colocando na forma e mostrando para vocês como que vai ficar. Então, o primeiro passo tá no começo aí, que eu já mostrei para vocês, que é a bacia, as formas. Não é necessário ter uma balança, tá? Não é necessário, porque vai estar tudo em medida de xícara, então não é necessário ter uma balança. Eu deixo sempre a medida aí em xícara, em balança, que muita gente só faz com balança. Mas quem vai iniciar, eu sei que não vai ter uma balança, então você consegue fazer com a xícara que você tiver aí. Se você, mas minha xícara é um pouco maior que essa, tem importância. Faz a medida de xícara. É uma de leite? Vai pôr uma de leite. É 2 de fermento? Vai pôr as 2 de fermento. Segue só uma xícara padrão, não vai trocar de xícara. Que daí se a sua xícara for um pouco maior e você pôr, não vai dar diferença. Vai dar mais massa. Vai usar mais farinha. Mas você tá usando a mesma proporção, então não vai errar
na sua massa. Eu de primeiro eu fazia só as horas, eu nem usava medida de xícara, nada. Eu pegava o fermento, catava assim com a concha, colocava aqui, pegava a concha de banha, sal, era tudo as horas, não tinha medida. Depois que eu comecei a vender, que daí eu padronizei uma receita para me seguir sempre a mesma receita, para o pessoal não ver diferença no pão, né? Porque senão quem acostuma comprar vai ver a diferença. Então, aí eu padronizei. Essa receita aqui vai dar 3 pão pequeno, mas vocês podem aumentar até 3 vezes. Até mais, tanto que vocês quiserem. Basta vocês terem bastante fermento, tá? Ah, mas eu quero fazer pão todo dia. Você pode reformar seu fermento todo dia e fazer pão todo dia. Ah, mas eu só tenho 1 litro de fermento, quero ter 3, 4 litros. Tá, reforma hoje, vai ter 2. Aí guarda. Amanhã você pega aqueles 2, reforma, você vai ter 4. Então, é só você reformar ele e não usar e guardar tudo o fermento para você ter bastante fermento para você fazer pão. Mas eu acredito que com 2 litros de fermento, você já vai conseguir fazer muito pão. E sempre aconselho vocês guardar 1 litro num potinho, não guarda em garrafa. Muita gente me procura falando que guarda o fermento na garrafa e perdeu o fermento, tá? Então, eu tô falando pra vocês o que acontece com pessoas que me procuram. Ah, meu fermento estourou dentro da geladeira, meu fermento tá azedo, o que que eu faço? Guarda no potinho, que não vai estourar na geladeira, não vai ficar azedo, você não vai ter nenhum problema. Ó que massa bonita e ó, tá uma massa molinha, tá vendo? Então essa massa aqui, gente, a gente vai deixar ela aqui na bacia, ó, não tá dura, só não tá grudando na mão. Vai pôr ela aqui, vai pôr o pano. Eu esqueci de pegar o plástico, mas eu vou pegar, vou cobrir com plástico, vou levar dentro do forno e amanhã cedo eu mostro pra vocês como que ficou a nossa massa de pão. Pessoal, agora é 7h30 da manhã, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como que tá a minha massa. Vocês vão pegar a forma que vocês tiverem na casa de vocês. No caso, quando eu comecei a fazer os pão, eu fazia nessas daqui, tá? Nessa forma de... a forma de bolo. Vou pôr o óleo. Vai passar papel toalha. Quem, no caso, já tem as forminhas individual, pode fazer nas forminhas individual, tá? Mas normalmente, quem tá fazendo pão pela primeira vez, não tem as forminhas, vai ter essas formas aqui. Então, se eu passo o óleo bem passado nela, coloco um pouquinho de farinha e chacoalho bem. Espalho na forma inteira. Ó, assim que vai ficar. Aí coloca aqui. Agora vamos ver a nossa massa. E a minha massa, gente, nem pousou na geladeira, tá? Na geladeira, ó. No forninho, não. Só pousou aqui em cima da mesa, assim, da tábua. Olha aqui. Ó. Ela tá até murchando, porque o pano tava embaixo. Olha como que tá essa massa. Olha pra vocês verem. Perfeito, né? Vai pôr só um pouquinho de farinha aqui. Vai tirar a massa da bacia. Um cheiro maravilhoso tá essa massa. Uma delícia, gente. A única coisa que eu indico para vocês que vai fazer o primeiro pão é comprar uma farinha de boa qualidade. Se vocês tiverem uma farinha de boa qualidade, vocês vão ter pães maravilhosos, ó. Então a gente vai deixar a massa de um jeito só, pra gente cortar em 3 tamanhos, pra ficar mais ou menos igual, né? A gente não, quem não tem a balança, não vai ter como
pesar. Então, a gente tem que calcular mais ou menos 3 tamanhos a massa. Acho que tá. Separa uma pra cá, põe a forma aqui. Vou puxar mais um pouquinho minha blusa. Aí você vai fazer isso aqui. Quem tiver um rolo de massa, 1 litro, pode já fazer com ele, que daí vai facilitar um pouco mais, tá? Quem não tiver vai fazer só assim. Pode também, gente, cortar um pedaço do cabo de vassoura, que dá certo. Pode cortar um pedacinho de cano, esses caninhos de construção, que passa água para a torneira, ó. Vocês vão fazer isso aqui. Agora vocês vêm assim, só achatando a massa. E vai começar aqui a enrolar. Ó, fica assim o pão gordinho. Aí você vai pôr aqui na forma. Vou pôr ele aqui. Agora eu vou fazer os outros. Mesma coisa. A massa tá mole, ó. A massa bonita, molinha. E não é necessário ter um cilindro para você fazer um pão gostoso, tá? Isso não é necessário. Claro, se você tivesse um cilindro, você ia fazer, ele ia ficar lisinho. É essa a intenção do cilindro. E para quem não sova muita massa, aí o cilindro ajuda também nisso. Então, você faz isso daqui, abre aqui a massa, ó. Ó como é que tá com bolha. Essa farinha que eu tô usando, ela é muito boa. Ela ajuda a massa a crescer muito bem. Eu tô gostando muito dessa farinha. Vocês vão ver o tamanho que vai ficar esses pão e como vão ficar fofinho, tá? Vocês não acham que não vão ficar um pão fofinho, que vocês estão muito enganados. Ó. Mais um pãozinho. E agora vamos pro nosso último pão. Muitas pessoas me procuram e falam que não tem cilindro, que não tem forma, que não sabe como começar a fazer o pão para vender. Eu garanto para vocês que se vocês seguir passo a passo que eu ensino a fazer o fermento, a playlist, gente, não assiste só o vídeo de como fazer o fermento, não. Assiste a playlist, porque eu ensinei a fazer o fermento, daí surgiu muitas dúvidas do pessoal. Aí o que eu fiz? Eu gravei outros vídeos para tirar aquelas dúvidas. Então, assiste a playlist que vocês não vão ter dúvida. Agora, se assistir só o vídeo de como fazer o fermento, vai ficar com dúvida, não vai saber como guardar, nada disso. Então, assiste todos os vídeos da playlist e depois vocês procurem esse vídeo aqui, assistir, fazer esse pão aqui, seu primeiro pão como que você tem na sua casa, uma bacia, uma forma, e você vai ter um pão maravilhoso. Isso vocês vão ver hoje o resultado do nosso pão. Ó, então tá aqui nossos 3 pães. Agora eu vou colocar dentro, ó, cheio de bolha. Agora eu vou pôr dentro do forninho, porque agora tá chovendo ainda, né? Vou pôr dentro do forninho e assim que eles crescer, eu vou mostrar pra vocês o tamanho e a gente vai levar pra assar. Agora é 7h38 da manhã, então olha bem como que tá esses pães para vocês verem depois como que eles vão ficar enormes e a gente vai levar pra assar, vai ter um pão fofinho e cheiroso que você vai se surpreender com o resultado. Me segue aí. Pessoal, agora eu voltei para mostrar para vocês como que tá o meu pão. Ó, eu coloquei esse pano, coloquei um plástico. Foi pra lá.
Coloquei outro pano e coloquei dentro do forno. Olha aqui, já começou até rachar, tá vendo? Então agora, 10h12 da manhã, 10h13 exatamente, vou levar para assar no forno elétrico a 120 graus, vai de 40 a 60 minutos, tá? Que eles falam a temperatura, mas nunca bate certinho. Então, de 40 a 60 minutos. Mas olha que lindo que tá os pães, o tanto que cresceu. Então, assim que eu assar, eu volto mostrando para vocês. Se vocês for assar no gás, vocês podem colocar a 160 graus. E daí vocês têm que sempre estar olhando. A hora que vê que ficou amarelinho, gosta amarelinho, tira amarelinho. Gosta marronzinho, deixa mais marronzinho. Mas sempre a temperatura mais baixa. Não coloca na temperatura muito alta, senão seu pão não vai ter mais aquele tempo para ele crescer, mais um pouco vai ficar duro e cascudo. Temperatura mais baixa. Sempre fiz meus pães assim e sempre deu certo. Então eu passo para vocês o jeito que eu faço aqui e dá certo, tá? Então vamos levar esses pães para assar e já mostrando para vocês o resultado final do nosso pão sem cilindrar. Ó, demorou 1 hora no forno elétrico, tá quente ainda, a forma tá super quente. Eu vou tirar ele da forma, colocar aqui em cima da tábua e cobrir ele com um pano. Assim que ele der uma esfriada, eu mostro pra vocês como que ficou a massa por dentro. Pessoal, ó, o pão ainda tá quente, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou a massa dele por dentro. Pra vocês verem que vocês conseguem fazer um pão sem cilindrar super fofinho. Olha isso aqui. Ó. Ó que pão fofinho. Então, esse é o resultado de um pão feito sem cilindrar para quem é iniciante e vai fazer seu primeiro pão. A fumacinha. Até parece a fumacinha. Então, fica perfeito, gente. Ó, não ficou cascudo. Quem quiser passar aquela calda fria por cima, pode passar. E se não quiser, agora é só você cortar aqui as fatias e se deliciar com esse pão, ó. A casca dele não ficou grossa. Só o fundo que fica um pouquinho, né? Mas o pão tá quente. Do jeito que a gente quer comer aqui em casa hoje, com margarina, com tempinho de chuva. Então faz esse pão aí que você vai ver o sucesso que vai fazer esse pão. Você não precisa ter um cilindro ou ter como é que eu vou falar pra vocês? Os equipamentos que todas as pessoas que já faz pão tem. Não precisa ter as formas, não precisa nada disso. Você tendo uma bacia, um fermento bom, uma farinha de qualidade, boa vontade, você consegue um resultado maravilhoso com esse fermento. E eu tô mostrando isso pra vocês passo a passo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha e em breve teremos novos vídeos no canal. Tchau, tchau!